Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Falar para vocês, se tem um jogador que esse cara chegou e ele incorporou realmente o espírito do torcedor do Sport Clube do Recife, esse cara é o Lucas Lima. E eu quero falar nesse vídeo de um recado que ele mandou para a torcida e que pouca gente percebeu. Pouca gente percebeu. Pouca gente está dando a atenção ao campeonato brasileiro que o Lucas Lima vem fazendo, porque o Lucas Lima vem sendo o melhor jogador do esporte nesse campeonato brasileiro em um mar de coisas ruins, em um mar de momento ruim, em um mar de crise interna, de crise externa, em um mar de jogadores que não entregam, que não conseguem fazer resultado. O Lucas Lima, ele vem sendo um oásis, porque quando você vê dentro de campo ele jogando, você fala, cara, como esse cara é um jogador que se dedica pelo esporte. E ele mandou um recado ontem para a torcida do esporte e pouca gente percebeu. Eu vou mostrar para você nesse vídeo, você vai entender o que é que eu estou falando. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, irmão. A gente está faltando agora menos de 300 pessoas, menos de 700 pessoas para a gente chegar à marca de 103 mil inscritos. Quero muito chegar nessa marca ainda esse mês, então se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato e muito feliz, porque é isso que ajuda o canal a continuar crescendo, tá? É isso que ajuda o canal a continuar crescendo. Então dá essa moral pra gente aí. Só para você entender o que é que tá acontecendo. O Lucas Lima, ele é um jogador que quando ele... As pessoas se esquecem disso. Quando o Lucas Lima, ele vem pro esporte, ele vem em baixa. Ele vem com problemas no Santos. O Santos, quando o Lucas Lima tá lá, ele afasta o Lucas Lima. Na volta da temporada, eles pedem para que o Lucas Lima não entre pela porta principal do CT de treinamento. CT de treinamento não, né? Que nem CT tem. Mas na área de treinamento do Santos, né? O jogador foi meio que acuado por vários torcedores. Ele foi colocado como principal responsável do rebaixamento do Santos. E não foi. Né? Teve muito jogador ruim lá, muito problema de presidente e tudo mais, mas que o brasileiro tem que encontrar um cara para Cristo, né? Colocaram o Lucas Lima lá. E o Lucas Lima não deu um pio, cara. Aí sai a negociação entre o Lucas Lima e o Sport. A primeiro momento ele não vem, e depois ele explica por que ele não veio na primeira vez, porque ele estava com um problema muito grave de saúde, de vida ou morte, do irmão dele. Ele, inclusive, eu até fiz essa pergunta quando ele se apresenta ano passado no esporte. Ele falou: eu estava com um problema na família, do caso de vida ou morte com meu irmão, mas graças a Deus ele está bem. Então, quando ele ficou bem, eu não pensei duas vezes em aceitar a proposta do esporte. Ele aceita a proposta na segunda, depois que ele resolve a situação da família dele, vem para o esporte e, cara, o resto é história. O melhor jogador da Série B, o jogador mais decisivo no Campeonato Brasileiro da Série B, no esporte, dispensa comentários, se torna capitão na ausência do Rafael Thierry, e um capitão com louvor, sabe, cara? Com merecimento, porque é um jogador que as pessoas falavam que ele não corria, ele corre pra caramba nos jogos, ele não marca, ele marca pra caramba, ele faz gol, ele dá assistência, né? Então o Lucas Lima se mostrou realmente um cara que incorporou esse espírito de esporte. Logo depois, acaba o ano, estou fazendo um contexto para você entender o recado que ele mandou, tá? Acaba o ano, existe a negociação, o Lucas Lima fecha, se torna jogador fixo do esporte, contrato de 2 anos. Começa esse ano e é um ano bem ruim, mas dentro de campo, seja sincero, já comente aqui, você vê o Lucas Lima jogando mal? Você vê o Lucas Lima não se entregando, não sendo um jogador referência? Você não vê. Esse é o ponto que eu quero chegar. O Lucas Lima, ele se tornou mais do que um grande jogador, mas uma referência para o esporte. Ontem foi aniversário de 120 anos do esporte e o Lucas Lima postou essa foto aqui, ó. Eu estou, inclusive, ao vivo nesse momento aqui no Instagram do Lucas Lima, essa foto ainda está lá. Se você estiver vendo esse vídeo agora, dá tempo de você ir lá e ver. E ele colocou assim, ó: parabéns, Sport Recife, pelos seus 120 anos. Que honra e privilégio vestir essa camisa. Com o esporte eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. Só que aí, no final, ele mete uma frase que fala o seguinte: ainda não acabou. Irmão, quando eu vejo isso, ainda não acabou. Isso aqui é um recado direto para os torcedores que, na visão de jogadores, acreditam que já acabou, que o esporte está rebaixado.
Eu, particularmente, sou um desses caras, tá? Eu acho muito difícil que o Sport saia dessa situação. Mas quando você vê um recado como esse do Lucas Lima aqui, ó, ainda não acabou, você enxerga como ainda existe dentro desse elenco do Sport comprometimento. O que é que isso me faz enxergar? Primeiro, quando eu vi isso, eu pensei, cara, tem jogador que quer fazer a coisa acontecer. Eu nunca tive dúvida que o Lucas Lima foi esse jogador que abraçou, porque independente de problemas que ele jogou no Palmeiras, teve alguns problemas. Jogou no Santos, teve alguns problemas. Ele teve algum problema no Sport? Pelo contrário, ele foi o cara que solucionou vários problemas no Sport. Eu lembro muito bem, cara, do ano passado, aquele último jogo, o Sport e Santos, quando o Sport pagou R$500 mil para o Lucas Lima jogar. O Lucas Lima faz 2 gols no seu time, que é o Santos, que ainda era o dono do passe do jogador, e ele ajuda o Sport a voltar para a primeira divisão. Cara, e detalhe, o Lucas Lima fazer 2 gols numa partida é difícil, porque ele mesmo já falou, não, eu não gosto de finalizar, eu prefiro ser um jogador que trabalho mais com assistência, o meu gol é dar assistência, cruzamento, fazer o meu time fazer gols. Mas ele puxou a responsabilidade. Ele puxou. E eu acho que a diretoria do Sport precisa enxergar isso. Isso. Esse comprometimento. Essa história aqui. Essa liderança. É isso que a diretoria do Sport precisa enxergar e conectar esse espírito que o Lucas Lima tem de ainda não acabou com o torcedor. Eu acho que nas grandes dificuldades, se teve pessoas que conseguiram transportar dificuldades, são os torcedores. Os torcedores atrelados a jogadores como o Lucas Lima. Por isso, cara, que a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. O Lucas Lima é esse jogador. A entrega desse cara dentro de campo é algo impressionante. É algo impressionante, cara. Numa situação como essa, o cara abraça, o cara realmente se doa, se dedica. O último jogo, ele estava suspenso. Ele poderia não estar no jogo. O Lucas Lima assistiu o jogo lá. Foi pro jogo, assistiu a partida lá na Ilha do Retiro. Isso só mostra o comprometimento desse jogador. Então, eu não poderia deixar de não fazer esse vídeo, porque realmente o Lucas Lima, ele mandou um recado para a torcida do Sport. Eu acho que a grande maioria não entendeu, mas quem não entendeu está entendendo agora. Então, é o momento de abraçar os jogadores, de cobrar o que tem que cobrar, mas estar junto de jogadores como o Lucas Lima, que estão querendo fazer a diferença. E se ainda existe um respingo de esperança, tem que se abraçar nesse respingo, que é o que o Lucas Lima está fazendo. Ainda não acabou. Talvez no final do ano a gente volte para esse vídeo aqui e lembre que talvez esse sprint inicial do Lucas Lima de ainda não acabou tenha sido o ponto de partida para o Sport se manter na Série A. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha desse post do jogador, você concorda, discorda, me emocionei, falei demais aqui, o que é que você acha? Comenta aqui, e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já, tchau, tchau.